Isso aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Império Romano, né? Então, a gente sabe que o Império Romano começou lá com Otávio Augusto, né? Então, foi ele que iniciou a marcação, o início dessa fase, dessa nova era em Roma. E aí o que acontece, né? Com o apogeu, com o Otávio, que ele vai se expandir, que ele vai desenvolver a política do pão e circo, então controlar a boa parte das revoltas populares, vai conseguir dar privilégio para o Senado. Então ele vai começar a inaugurar uma forma de política muito interessante que vai perpetuar, né, no Império. Né? Então a gente sabe que após a morte do Otávio, né, vai surgir o Tibério. Então Tibério vai ser o filho adotivo de Otávio. Ele não vai ter a mesma continuidade do Augusto, porque ele vai se isolar achando que existe um complô, pode existir um complô contra ele, evitando as críticas. Mal sabia que essa seria uma tendência no Império Romano. Né? Então, os imperadores eles vão começar a correr um certo risco, né? Por estarem realmente numa posição muito grande. Né? Então, quando o Tibério morre, né, vai ser eleito, eleito não, vai subir ao posto, né, de imperador Caio Júlio César Augusto Germânico, que poucos conhecem com esse nome, mas sim pelo seu apelido, que é Calígula. Calígula vai ser um, uma figura muito extravagante no Império Romano, né? Então, assim, ele vai basicamente se achar não só um deus, mas ele pode fazer o que ele bem entender, que está acima de qualquer lei possível. Né? Então o Calígula ele vai ser uma figura bem interessante para ser estudada e analisada, porque ele vai exagerar e extrapolar qualquer tipo de limites que a gente possa imaginar durante o período do Império Romano. Então já imagine, né? O imperador ele já é o centro da figura política, do cenário político romano. Então ele já tem um certo controle. E com Calígula vai extrapolar qualquer forma dessa centralidade. Então ele vai exagerar ao extremo. Né? Ele vai ser, ficou conhecido historicamente como uma figura cruel. Né? Então as suas ações, ele há relatos que ele gostava que o povo odiasse. Então ele vai fazer de tudo para que o povo não se aproxime, né, não tenha uma relação amistosa com ele. Então ele vai querer fazer várias ações de humilhações com os escravos, com, com os presos. Então vai manter uma casa de prostituição. Imagina o chefe da instituição política mantendo uma casa de prostituição, a qual quem estava nessa casa de prostituição eram suas irmãs. Então ele mantinha suas irmãs como escravas nessa casa e forçando elas a terem relações incestuosas com ele. Né? Então ele estava fora de, de qualquer critério cívico. Né? Então ele se achava o cara. Então, e aí a ideia é o que? Né? Ele vai realmente estar muito acima do Senado. Então ele vai evitar que o Senado se eleve, né? E demonstrando que ele tem um grande desprezo por qualquer crítica que venha a ter contra ele. Então, o que ele vai acontecer? Né? Ele vai sofrer algumas críticas sim, né? Não vai escapar ileso, e não só as críticas, mas ele vai sofrer vários atentados sobre a sua vida. Isso vai fazer com que ele fortaleça um pouco, né? Então, pá, escapou de um, escapou de outro, então ele vai sobreviver esse mandato aí, vai conseguir chegar até o final, mas não vai ser bem assim, né? O Calígula ele vai inaugurar um, um hábito que vai acontecer com vários imperadores durante o Império Romano, que vai transformar o cargo de imperador numa profissão perigosa, porque o Calígula ele vai ser assassinado. Então imagina o chefe do Estado sendo assassinado, né,
muito tenso que vai acontecer com vários outros ao longo da história. Então, ele não vai durar muito tempo no poder mesmo, não vai ficar pouco tempo no poder. Então, por essa sua ação de crueldade, né, ele vai ganhar um ódio muito emblemático contra si. Né? Então, isso vai favorecer o processo curto desse período no governo. Né? Então, o Calígula é um caso interessante. Então, ele inicia essa série de assassinatos que vão acontecer com outros imperadores, que começa basicamente com Calígula, que não se acha, assim, não se achava tanto aceita essas críticas, né? Mas é isso aí, pessoal. Se curtiu, dá um likezinho aqui no vídeo e até a próxima.